Bora falar sobre as síndromes coronarianas. Nessa primeira parte aqui eu vou falar sobre os síndromes coronarianas com supra de ST. Primeiramente, quais são os hotspots da síndrome coronariana? O segmento é ST, como a gente pode ver aqui, e a onda T, tá? Principalmente também o QRS, que podemos ter ondas Q negativas muito acentuadas. Quando que o segmento ST é normal? É quando ele está na linha de base do segmento PR, que é aqui, ó. Eu vou mostrar aqui na animação, tá? Vamos falar agora sobre o supra de ST propriamente dito. Possíveis causas de supra de ST: infarto agudo do miocárdio, pericardite, aneurisma de ventrículo esquerdo, embolia pulmonar, hipercalemia, bloqueio do ramo esquerdo, brugada, hipertrofia do ventrículo esquerdo, repolarização precoce e Takotsubo. Não vamos falar deles, vamos falar só de infarto. Mas é bom vocês saberem disso, que a gente vai explicar um pouquinho assim mais à frente, para vocês terem noção quando necessariamente é infarto e quando não é infarto, tá? Por que a gente tem supra de ST no infarto? Na hora que a gente tem uma isquemia miocárdica, a célula cardíaca tende a se ficar muito negativa, né? Com o aumento da negatividade, você desvia o vetor cardíaco para aquela região acometida pela isquemia. Então você tem um desvio da derivação, desvio do vetor cardíaco para lá. Então você vai ter uma alteração do eletrocardiograma por conta disso. Qual é o tempo máximo de ECG que deve ser feito em uma dor torácica no pronto-socorro? 10 minutos. 10 minutos. Como é que a gente vai diagnosticar um infarto com supra de ST propriamente dito? Temos que ter um quadro clínico compatível. O cara tem dor anginosa ou dor semelhante à anginosa, entendeu? E qualquer coisa primordial no eletrocardiograma. Supra de ponto J. Vocês não devem lembrar aqui que é ponto J, mas eu vou falar aqui, é uma coisa muito simples. Maior ou igual a 1 milímetro. 1 milímetro, tá? Em duas derivações contíguas. Isso é necessário para diagnosticar o infarto com supra de ST. O que são derivações contíguas? São derivações de mesma parede, tá? Eu vou falar depois das paredes direitinho, esquematizadas, vocês vão entender legal. As únicas exceções é V2 e V3, que a gente pode ter outras especificidades no supra de ST. Eu vou falar adiante, mas não acho que seja tão relevante para a generalista. Na real, não acho que seja tão relevante para essa prova em si. Mas vamos seguindo. O ponto J é esse ponto depois da onda S, tá? Essa subidinha aqui. Então, quando ele aumenta aqui, temos o supra ST. Uma coisa que é importante falar das concavidades do supra de ST. Se a concavidade for para cima, indica patologia benigna, que não é infarto. E se for para baixo, sugere infarto. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem uma concavidade para cima, que a gente pode dizer que é um sorrisinho. Quando a gente tem um sorrisinho, indica uma afecção cardíaca benigna. Pode ser uma pericardite. Pode ser outra afecção que não seja isquêmica. Mas, entretanto, uma concavidade para baixo, a gente diz que é a infelicidade, é o sorriso triste, como esse emoji aqui. Se você tem esse emojizinho aqui no supra ST, indica um infarto. É 100% certo em ser infarto? Não, mas indica muito. Então a gente já vai trombolizar esses pacientes. Viu o sorrisinho de cara? Estou feliz e relaxado? Não. Por quê? Se o paciente estiver monitorizado na UTI, isso pode ser a fase hiperaguda, entendeu? Principalmente se ele estiver monitorizado, porque a gente pega lá no comecinho. Aí você lá tá no comecinho, tá aquele supra de ST subindo, dando um sorrisinho. Pode ser infarto? Pode ser ainda. Mas alguns minutos depois, essa onda vai inverter e vai dar a concavidade para baixo da tristeza, tá? E nesses casos, quem tiver visto esse sorrisinho, e se for indicativo de supra ST, a gente vai ter a chamada onda T hiperaguda, que é isso aqui, tá? É um sorrisinho, mas com um T muito absurdo. Então já indica infarto. Vamos lá, as paredes. Quais são as derivações da parede inferior, D2, D3 e AVF? Por quê? Vamos entender mais adiante. Mas eu quero que vocês gravem na cabeça que D2, D3 e AVF são derivações contíguas, ou seja, de mesma parede. Então, se você olhar para o eletro, você vai ver isso aqui, ó. Esse verdinho aqui, cara.
Essa parte aqui, ó, é sempre parede inferior, cara. Sempre, sempre parede inferior. O que está em vermelho, parede lateral. O que está em azul, parede anterior, tá? Derivações de parede anterior. V2, V3 e V4. V2, V3 e V4, tá? E de parede lateral. D1, a primeira. AVL, você pensa L de lado, pode pensar assim, e D1 está do lado do AVL, então no plano frontal, as paredes laterais que você vai ver é essa aqui. E outras paredes laterais que a gente consegue ver, V5 e V6, que são as derivações que geralmente a gente tem mais positividade no QRS, né? Agora para vocês poderem olhar essa imagem maior aí, gravem isso na cabeça de vocês. E agora eu vou mostrar isso esquematizado no coração. Olha aqui nisso aqui. As paredes inferiores não são as que estão embaixo nesse plano? Olha aqui. D3, AVF e D2. Elas estão apontando para baixo. São as derivações de baixo. Então, derivações de parede inferior. E olha aqui. AVL e D1 não estão apontando para o lado? São as derivações de parede lateral. Aí eu esquematizei como amarelo, parede lateral, para reforçar sua memória fotográfica. E vermelho, parede inferior, tá? Você pensa vermelho de, sei lá, de inferno pegando fogo. Agora vamos olhar aqui. Parede lateral. V6 e V5. Também com a seta amarela. E também muito mais pro lado. E agora? Pô, você falou de parede lateral. Falou de parede inferior. E a parede anterior do coração? Você está vendo esse coração aqui? Você consegue presumir onde você acha que vai ser a parede anterior? Aqui. V2, V3, V4. Por que V1 não? V1 já está puxando para a parede direita do coração. Entendeu? Então, quando você lembrar aí, ó, essa seta vindo para você, esse maisinho é uma seta vindo para você, parede anterior, V2, V3, V4. Parede lateral, V6, V5. E as paredes do ventrículo direito? Além da V1, que a gente consegue já ver uma parede direita, a gente tem as derivações direitas, que a gente tem que pedir isso no eletrocardiograma, ele não vem isso de cara. Assim como as derivações da parede posterior, não vem de cara. Então, V4R e V3R são as derivações do ventrículo direito, tá? E a derivação V1, cara, é o que eu falei. Ou ela é cometimento septal, ou é ventrículo direito, tá? Só você ver aqui, pela proximidade. Septo e ventrículo direito. Seguimos. Quando devemos pedir derivações direitas no eletrocardiograma? Sempre que houver infarto de parede inferior ou clínica de infarto sem nada aparente no ECG, sem supra. Por quê? Porque o ventrículo direito é vascularizado basicamente pela coronariana direita, que é responsável pela maioria dos infartos de parede inferior. Logo, dependendo do local da oclusão, pode haver infarto de VD associado. Infarto de VD o quê? Infarto de ventrículo direito. V3R e V4R. Quando que consideramos supra? Como isso são derivações de parede direita, nós não conseguimos ver nos eletrodos da mesma forma que a gente vê da parede esquerda, da parede lateral, né, da parede anterior e da inferior. Por quê? Porque são derivações direitas, né? E elas estão em locais que não está o coração propriamente dito. Então a despolarização é mais menor, é mais baixa. Então, em vez de ser 1 milímetro para dar um supra de ST, em V3R e V4R, a gente já considera meio milímetro. Entendeu? Isso é como naquela aula que a gente falou sobre os obesos. Porque os obesos têm um panículo adiposo que impede a propagação do impulso. Então, você já tem um 0,5 milímetro, já indica que é um supra de ST de parede direita. Então, já vamos trombolizar esse paciente, né? Continuamos. E a parede posterior, cara? São derivações que a gente também tem que pedir. São derivações que a gente coloca nas costas. Que é V7, V8 e V9. Quando é que a gente pede isso? Assim como na parede direita, é um paciente que não vai aparecer nenhum supra, nenhuma alteração, mas está com uma dor anginosa muito ferrada e aparenta ser um infarto, né? E assim como de parede direita, qualquer supradesnivelamento, supra de ST de 0,5 milímetros é igual a infarto agudo do miocárdio com supra. Quando que a gente fala que é 100% de chance de ser infarto de supra? É quando a gente acha esse achado aqui, ó, imagem em espelho. Dudu, o que é imagem em espelho? Cara, você vê o espelho com a imagem invertida, certo? Quando a gente vê imagem em espelho, é quando a gente
olha para derivações contrárias às derivações que tem um supra e vê elas com infra. Como é que é isso? Por exemplo, aqui a gente tem D1 que está com supra e AVL com supra. As duas estão com supra e as duas são parede o quê? Lateral. A parede mais contrária dele seria mais para inferior ali, né? E a gente vê aqui, ó, D3 e AVF, que são de parede inferior, com infra de ST. Aqui. Olha o infra aqui, ó. Bem abaixo, ó. Olha o infra. Esse é o chamado imagem em espelho. Então, uma outra especificidade. Imagem em espelho em V1, V2 e V3, você não fez botou nenhum eletrodo em parede posterior nesse paciente. E o cara está com V1, V2 e V3 com infra, em vez de supra, você vai pedir a parede posterior e vai dar o efeito da imagem em espelho, vai ter supra. Então, V1, V2 e V3 indica parede posterior. Por quê? Porque V2, V3 é a parede anterior. Se ele está ao contrário de um supra, está com infra, quer dizer que atrás dele está com supra. Se atrás dele está com supra, é parede posterior. Cara, aqui são outras especificidades que não sei se cabe, mas interessante comentar, pelo menos, tá? Se o paciente tiver só supra de ST em V2 e V3 e mais nada, se for homem, a gente tem que considerar isso aqui, ó. Maior que 40 anos, 2,5 milímetros ou mais já é supra. E menor de 40 anos é 2 milímetros. E mulheres é 1,5, tá? Isso aqui foge da regra de 1 milímetro, tá bom? Para as derivações normais. E foge também da regra de paredes posteriores e parede direita, que é 0,5 milímetros de supra, tá? Qual que é o fator de pior prognóstico? Quanto maior o supra e quanto mais derivações cometidas, pior diagnóstico. É meio óbvio, né? Se o supra está muito acentuado, quer dizer que você tem uma área isquêmica muito acentuada. Se você tem várias derivações cometidas, quer dizer que várias regiões, paredes do coração estão cometidas. Então a recuperação, o processo cicatricial desse paciente pode ser muito pior, né? E quanto mais você demorar a atender esse paciente, a diagnosticar isso aí, é pior. Então, como é que estará o infarto agudo de miocárdio nas primeiras horas? A gente vai ter um supra-ST com concavidade para baixo, e a gente vai surgir essa onda Q, que vai ser muito profunda e negativa, geralmente. E conforme ela é mais profunda e negativa, o prognóstico é pior, tá? E você tem a redução da onda R, tá? E a onda T começa a inverter, que isso já começa a ser uma coisa assim, cicatricial, já de pacientes de pós-infarto agudo. O que a gente vê aqui, ó, após 12 horas, a onda T já é invertida, e você vê a concavidade do supra de ST bem para baixo. E a onda Q, que vira, em vez de complexo QRS, vira um complexo QS, com uma onda Q acentuada para baixo, negativa. Tá? E assim como na fase crônica, só passando isso por cima para vocês entenderem, a supra de ST já começa a voltar na linha de base. Aqui, a linha de base mais ou menos aqui ele já está voltando. Ó. Só que o complexo QS geralmente se mantém por um tempo, e a onda T pode ficar negativa ou voltar ao normal com o tempo, tá? Se você tem um supra de ST persistente na fase crônica é o quê? Pós 24 horas, pós 12, muito mais de 12 horas, indica que esse paciente, na hora de fazer a cicatrização, na hora da isquemia, ele teve um enfraquecimento da parede cardíaca. E esse enfraquecimento levou o quê? Um aneurisma do ventrículo esquerdo, entendeu? E isso não é positivo. Então, até quantas horas a gente pode trombolizar esse paciente? Até 12 horas. Isso quer dizer o quê? Fase hiperaguda e fase aguda somente. E por parte de supra de ST é isso. Eu vou fazer outra videoaula agora sobre infra de ST para vocês poderem compreender melhor.